Relatos da Segunda Guerra, parte 1. Galera, essa vai ser uma série que falaremos de relatos e acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Histórias, tecnologias criadas, invenções, entre outras coisas. Esse canal, embora hoje em dia fale de conteúdos variados, nasceu falando sobre tecnologia. Por esse motivo, hoje falaremos do ENIAC, o primeiro computador eletrônico do mundo. Computador eletrônico é esse tipo de computador que usamos hoje. Essa ênfase em eletrônico é porque existem outros tipos de computadores, computadores mecânicos, por exemplo, que não utilizam nenhum tipo de energia. Um exemplo disso é a própria máquina de Turing, criada por um matemático chamado Alan Turing. Mas vamos falar desse assunto mais pra frente, num próximo tópico. Voltando a falar do ENIAC, essa máquina tinha simplesmente 180 metros quadrados e pesava 30 toneladas. Apesar de seu tamanho, só tinha capacidade para processar um pouco mais de 5.000 operações por segundo. Parece muito falando assim, mas comparado aos computadores de hoje, um processador de, por exemplo, 2.5 GHz, que não tem nem 1% do tamanho do ENIAC, pode processar 2.500 bilhões de operações por segundo. Então, comparado aos PCs de hoje, isso não é nada. Mas para essa época era uma inovação, um nível de tecnologia absurdo. E essas aproximadas 5.000 operações eram 5.000 operações de adições, 357 de multiplicação e 38 divisões. A única coisa que esse cara ganhava dos computadores atuais era no consumo de energia, já que na sua construção foram usadas aproximadamente 17.000 válvulas, 70.000 resistores, 10.000 capacitores, 6.000 switches manuais, 1.500 relés e mais ou menos ali umas 5 milhões de conexões soldadas. Para manter tudo isso funcionando, a ENIAC consumia 200.000 watts de energia. O ENIAC começou a ser construído no período de 1943 e 1945, ainda na Segunda Guerra. E antes de falarmos mais sobre as características desse PCzão colossal, é importante saber o porquê e por quem ele foi idealizado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano necessitava de criação de tabelas de artilharia para a configuração das armas, ainda mais por haver muitas armas sendo produzidas para a guerra naquele momento, e também soldados inexperientes que não tiveram muito tempo de treinamento. Essas tabelas até então eram feitas por matemáticos da época, que por sinal eram chamados de computers, computadores em português. O problema é que a criação das tabelas feitas pelos computers demorava muito para ficarem prontas, pois eram feitas de forma manual. Por esse motivo, foi projetado pelos estudiosos John McClay e John Eckert. Me desculpem se a pronúncia estiver um pouco errada. Se você é da área de TI ou desenvolvimento, provavelmente em algum momento dos seus estudos aprendeu que as primeiras pessoas a programarem um computador foram mulheres. Essas mulheres eram um grupo de 6 e trabalhavam na programação deste computador. A programação, entrada de dados, era feita através de cartões perfurados que arquivavam algumas operações. A apresentação do ENIAC ao mundo foi feita em 1946 e o mesmo só foi ligado em 1947. Ficou em atividade por 10 anos e logo foi superado por modelos menores e mais potentes. E só para vocês terem uma ideia, mesmo com só 10 anos de atividade e com um poder de processamento baixo comparado aos computadores de hoje e até computadores criados logo posteriormente dele, como é o caso do computador da IBM, que foi o primeiro computador a ter armazenamento, porque nessa época do ENIAC não existia esse conceito de armazenamento. Ele foi capaz de fazer mais cálculos do que toda a humanidade até aquela época, só com 10 anos de atividade. E galera, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o ENIAC. Obrigado por assistir esse relato da Segunda Guerra até aqui. Eu espero que vocês gostem muito dessa playlist e que possam se inscrever no canal para acompanhar. Vai vir coisa boa por aí. Valeu, seja bem-vindo ao canal Mega Universe e até o próximo vídeo. Não esquece o likeinho.